Muito obrigado aos organizadores pelo convite. Eu dirijo no Rio um núcleo de estudos e pesquisas sobre violência urbana e segurança pública, já há muitos anos. E também, como Julita, estou há mais de 30 anos mergulhado na discussão do problema da criminalidade e da segurança pública no nosso país, especialmente no Rio de Janeiro, onde eu resido, onde eu trabalho. O que eu vou apresentar para vocês são os resultados assim, bem sumários de duas pesquisas realizadas no meu núcleo. Uma que já foi publicada em livro e que tem sido bastante referenciada sobre a questão dos antigos e chamados autos de resistência no Rio de Janeiro. A outra, que está em andamento, está sendo conduzida pela doutora Luciane Rocha, pesquisadora da Universidade do Texas, e que está fazendo pós-doutorado no meu núcleo. Então, rapidamente, vamos passar aqui para alguns gráficos, tá? E com eles eu pretendo, na verdade, argumentar em torno de algumas propostas que eu espero que esse seminário encaminhe às autoridades da área de segurança pública, não apenas às autoridades policiais, mas também, especialmente, ao Ministério Público. Pode passar. Aqui, cadê? Sou eu que... Aqui, ó. Obrigado. Se alguém puder ajudar. Esse primeiro gráfico apresenta uma longa série de 1993 até 2011, com os números de civis suspeitos mortos em confronto com a polícia, tanto no Estado quanto na capital do Rio de Janeiro. Os senhores podem verificar o aumento extremamente agudo do número de mortes no período entre 2000 e 2010, 2011, quando começa efetivamente uma queda. Essa queda vem ocorrendo até agora, e agora, nos últimos 2 anos, nós estamos assistindo uma retomada do crescimento das mortes de civis em operações policiais. Em vermelho, os dados da capital, em amarelo, os dados do Estado. Observem como a capital tem uma presença forte no total dos casos do Estado. Aqui nós vamos observar a quantidade de casos que foram informados pelo Instituto de Segurança Pública durante a nossa pesquisa pela faixa etária das vítimas. Observem como, inicialmente, nós fomos conduzidos à conclusão de que havia um número enorme de menores de 18 anos entre as vítimas, um número que, inclusive, alcança, em 2007, cerca de 800 crianças e adolescentes. Ficamos extremamente preocupados com esse número e o Instituto de Segurança Pública resolveu fazer um monitoramento mais detalhado desses dados. Concluiu que, na verdade, não era isso. A maioria dos casos não havia informação da idade. Essa mudança de informação do Instituto de Segurança Pública, inclusive, nos obrigou a incluir, na última hora, um pós-fácil no livro explicando que o primeiro gráfico não era mais verdadeiro, que o verdadeiro era esse. E o que esse gráfico verdadeiro nos informa? Nos informa que não se sabe a idade da maioria das vítimas dos autos de resistência no Rio de Janeiro. Mas como não se sabe? Se todas elas passaram pelo Instituto Médico Legal, se todas elas tiveram declaração de óbito, uma grande parte teve a família acompanhando, não se sabe a idade. Eu acho que eu vou voltar a tratar disso um pouco mais à frente, esse é um indicador importante, né, da falta de acompanhamento, supervisão externa desse trabalho pelo Ministério Público em relação ao Rio de Janeiro. Não posso afirmar em relação a outros estados.
Aqui nós temos uma comparação entre as planilhas que nós havíamos usado no livro e as planilhas corrigidas pelo Instituto. Observem como é que a diferença é aguda, né? Quer dizer, a maior parte dos dados que nós tínhamos trabalhado foram modificados como sem informação. Aqui nós podemos comparar o número de policiais mortos no mesmo período em serviço com o número de vítimas da ação policial no Estado e na capital. Evidentemente que nós não gostaríamos que esse número fosse maior, pelo contrário, gostaríamos que ele fosse bem menor, mas ocorre que a desproporção entre o número de policiais mortos e o número de civis suspeitos mortos é realmente impressionante. Em certos momentos, a relação é de 40 civis mortos para um policial morto. Atualmente, no Rio de Janeiro, com toda a queda que ocorreu nos últimos anos no número de autos de resistência, a relação é de 20 civis suspeitos mortos para um policial morto em serviço. As vítimas de homicídios dolosos, comparadas com as vítimas de autos de resistência, mostram um padrão. Esse padrão é de que cerca de 15%, dependendo do ano, a 20% do total de homicídios no Rio de Janeiro são produzidos pela polícia em confrontos, em operações policiais. Esse número é extremamente alto, mas eu fiquei surpreso hoje, na parte da manhã, ao verificar que aqui em São Paulo, em 2015, o número chega a alcançar 40% do total de homicídios. A distribuição das vítimas de autos de resistência por regiões do Rio de Janeiro. Enfim, mais uma vez fica claro que a maior parte das operações ocorrem na capital, né, em seguida na Baixada Fluminense, no interior, vindo em último lugar. Aqui temos também informações sobre as áreas onde ocorreram esses autos de resistência. A Zona Oeste, que é a zona do Rio de Janeiro onde ocorre também a taxa de homicídios, é a zona onde também ocorre a maior parte dos autos de resistência, seguida depois pelos subúrbios, onde estão localizadas as principais e maiores favelas da Zona Norte do Rio de Janeiro, o subúrbio da Leopoldina e o subúrbio da Central do Brasil. A Zona Sul, por exemplo, comparece com um número bem baixo, só comparável com a Ilha do Governador, baixo relativamente aos números dos outros bairros. A média anual de vítimas de autos de resistência por delegacias distritais confirma e detalha o resultado anterior. Então, nós temos aqui, por exemplo, que o bairro da Pavuna aparece com 70 homicídios, em média, por ano, entre 2002 e 2009, seguido por Bangu, onde se localizam os principais presídios do sistema penitenciário do Rio, depois Duque de Caxias, Penha e Bom Sucesso. Aqui nós começamos a analisar os procedimentos que foram adotados no sistema de justiça criminal para processar esses casos de autos de resistência. Então, pegamos o ano de 2005. Solicitamos à Polícia Judiciária que nos informasse o número dos inquéritos policiais instaurados. E, a partir daí, nós fomos acompanhando o que aconteceu com esses inquéritos no Ministério Público e, posteriormente, no Tribunal de Justiça, até 2 anos depois. Então, nós vimos que, em 2005, ocorreram 707 vítimas de mortes em confronto com a polícia, que resultaram em 510 registros de ocorrência, que, por sua vez, produziram 355 inquéritos no mesmo ano. Desses 355 inquéritos instaurados em 2005, apenas 19 tinham sido tombados no Tribunal de Justiça até 2 anos depois. O que aconteceu com o resto? O resto continuou, o resto ficou naquela famoso ping-pong entre os prazos
das delegacias e os prazos do Ministério Público. Vai e volta. Vai e volta para novas diligências, vai e volta para novas diligências, até que em algum momento se solicita o seu arquivamento. Daqueles 19 que entraram no Tribunal de Justiça até dezembro de 2007, 16 entraram com pedido de arquivamento, foram arquivados. 3 com denúncia, portanto, se transformaram em ação penal, 2 já estavam em fase de pronúncia, 1 já tinha ido para julgamento e esse 1 tinha resultado em condenação. Portanto, do total anterior, observem, de 355 inquéritos instaurados em 2005, nós tivemos 1 julgado até 2 anos depois. Esse tipo de resultado comparativo não é muito diferente daquele que nós encontramos na pesquisa que nós realizamos sobre o inquérito policial no Brasil. Na pesquisa sobre o inquérito policial no Brasil, onde nós estudamos 5 capitais, nós verificamos que o tempo e a taxa de elucidação, que foi tratada até hoje pela manhã, sempre foi relativamente muito baixa se comparada aos padrões de outros países, inclusive da América Latina. Ela, em algumas cidades, oscilava em torno de 15% até 4 anos depois de ocorrido o homicídio. É claro que, no caso dos autos de resistência, a taxa de não elucidação é muito maior. Mas, curiosamente, se você quiser tratar ao pé da letra, você poderia dizer que se trata de um caso que é elucidado por definição. Porque o auto de resistência é aquele caso em que o autor é conhecido, porque ele próprio comparece à delegacia e diz: eu efetivamente matei, fui obrigado a matar, então você já conhece a autoria, né? E, em princípio, você já conhece, pelo menos, as circunstâncias gerais em torno das quais esse homicídio se deu. Se esse homicídio é ou não passível de isenção de ilicitude, é um outro problema, é um problema posterior. Ele não pode já ser tratado de saída como tal, porque isso vai inibir a imparcialidade da investigação. E esse é o primeiro e grande problema que ocorre com os autos de resistência. O fato de que a produção do inquérito é inteiramente baseada no depoimento do policial autor e de policiais testemunhas. O local do crime raramente é preservado e raramente é também objeto de perícia. Aí um pouco aquilo que eu já havia adiantado, quer dizer, se nós verificarmos o total de homicídios no Rio de Janeiro nesse período, 14% em 2012 ocorreram com suspeitos mortos pela polícia. 1% foram policiais mortos em serviço e 85% os demais cidadãos. Uma correlação de frequências de homicídio e desaparecimento também produziu uma certa preocupação e ainda produz, principalmente porque nós não conseguimos até hoje autorização para investigar os desaparecidos. Tentamos, né, a professora Julita e eu participamos de uma tentativa junto à Polícia Judiciária e os dados, infelizmente, não foram autorizados. Mas, quando nós observamos aqui, nós verificamos que, enquanto os homicídios caem no Rio de Janeiro, os desaparecimentos aumentam. É bem verdade que 60% a 70% dos desaparecimentos são voluntários e as pessoas, de algum modo, reaparecem depois. Mas há uma faixa entre 30% e 40% que exigiria um maior detalhamento. E isso não vem ocorrendo e deixa sempre a suspeita no ar de que possa estar ocorrendo uma subnotificação. E essa subnotificação resultaria, inclusive, da ação de grupos parapoliciais, intitulados milícias, que agem principalmente nas áreas da periferia do Rio de Janeiro e na Zona Oeste,
e que poderiam estar assassinando e ocultando os cadáveres em cemitérios clandestinos. A única maneira de se saber um pouco mais sobre isso seria investigando os casos de desaparecimentos, coisa que apenas agora começa a ser feito com a criação de uma delegacia ou de um setor da delegacia especializado nessa área. De qualquer modo, um monitoramento desse tipo de atividade é fundamental para que essas investigações alcancem bons resultados. A comparação aqui fica muito mais nítida entre o volume de suspeitos mortos pela polícia, que vai caindo, e o número de desaparecidos, que vai aumentando praticamente no mesmo período. Esse é o livro que divulgou a pesquisa, e eu vou terminar lendo para vocês o resultado de uma segunda pesquisa que está sendo conduzida agora. Mas, antes disso, eu vou passar para o outro microfone. O procedimento administrativo chamado auto de resistência foi criado em 1969 pela Superintendência da Polícia do então Estado da Guanabara. Utilizou-se como base legal o artigo 292 do Código de Processo Penal, que autoriza o uso de meios necessários para defender-se ou vencer a resistência à prisão em flagrante. Com a instituição do auto de resistência, dispensava-se a necessidade de prisão em flagrante dos policiais ou mesmo de abertura de inquérito sobre o caso. A criação desse procedimento coincide com a entrada da Polícia Militar, antes uma força auxiliar aquartelada, no policiamento ostensivo e cotidiano da cidade, em substituição à antiga Guarda Civil. No registro de ocorrência, no item denominado envolvidos, são listadas todas as pessoas que participaram do episódio, como autores, testemunhas e vítimas. Em geral, as testemunhas dos autos de resistência tendem a ser apenas os próprios policiais envolvidos no homicídio. Caso sejam incluídos os crimes imputados ao morto, este aparecerá tanto como vítima do homicídio proveniente de auto de resistência, quanto como autor dos demais crimes, como roubo, resistência ou tentativa de homicídio contra os policiais. Os policiais também podem aparecer como vítimas de tentativa de homicídio. Esta formalização da culpabilidade das pessoas mortas é o primeiro passo do processo quase sistêmico de incriminação das vítimas, dando início à narrativa que justificará o seu óbito. Os policiais envolvidos também fornecem seus termos de declaração. Os depoimentos costumam ser praticamente idênticos, indicando terem sido copiados entre si, alterando-se apenas os nomes dos autores e suas participações específicas. Os textos produzidos nos termos não são uma transcrição fiel das palavras usadas pelos policiais, resultam de uma negociação e de uma mistura do que foi dito por eles e do que o policial civil considera pertinente incluir no documento. Compõem uma espécie de narrativa padrão que visa legitimar a ação policial em legítima defesa. A declaração do policial militar passa a ser uma versão formulada pela Polícia Civil, ganhando status de fato. No contexto do Rio de Janeiro, em que grupos de traficantes dominam territórios de moradias de baixa renda, a troca de tiros entre bandidos e policiais é interpretada pelos atores institucionais como uma situação rotineira que permeia o cotidiano do trabalho policial. Na maioria dos casos, os termos de declaração afirmam que os agentes de segurança estavam em patrulhamento de rotina ou em uma operação perto ou em localidade dominada por grupos armados de traficantes, quando foram alvejados por tiros e, então, revidaram a injusta agressão. Ocorre que um número significativo dos autos de resistência, não a maioria, mas um número significativo, ocorreram em operações contra ladrões, principalmente no centro da cidade e na Zona Sul, o que descarta completamente a discussão sobre favela. Após cessarem os disparos, teriam encontrado um ou mais elementos baleados no chão, geralmente com armas e drogas por perto, conduzindo-os imediatamente ao hospital.
Em quase todos os autos de resistência, é relatado que as vítimas morreram no caminho para a unidade de saúde. Quase todos, a vítima morre no caminho, o que reforçaria a legalidade das condutas do agente do Estado. No entanto, ao desfazer a cena do crime, o socorro às vítimas, na prática, impede a perícia local. Na narrativa padrão, a vítima é descrita com os termos de elemento, opositor, facínora ou meliante, o que coopera para a sua classificação como criminoso, mesmo antes de se buscarem seus antecedentes ou de se apurarem as circunstâncias de sua morte. Como se baseia na fé pública, depositada nos policiais, enquanto servidores do Estado, o termo é considerado uma evidência testemunhal que permite formular a primeira explicação oficial sobre o que teria acontecido. Assim que toma conhecimento de ocorrências de morte não natural, o delegado instaura um inquérito que resume o caso com base nas informações contidas no registro de ocorrência e enumera as diligências a serem realizadas para a apuração dos fatos. Nas ocorrências de auto de resistência, a narrativa dos inquéritos já parte do pressuposto da legítima defesa, ou seja, de uma versão que esclarece de antemão as circunstâncias da morte. Nos casos em que outras testemunhas, além dos policiais, prestam depoimentos na delegacia, as perguntas que lhes são dirigidas costumam centrar-se na caracterização moral da vítima, com o objetivo de saber se ele usava ou não drogas, se a vítima trabalhava ou estudava e, principalmente, se era ou não bandido. Como os parentes da vítima normalmente não presenciaram os fatos, tendem a informar somente sobre o seu comportamento e caráter em vida, como o envolvimento ou não com o uso de drogas ou com o tráfico. Dificilmente esses depoimentos são usados para buscar outras testemunhas que possam ter presenciado os fatos. Caso o depoente afirme que o morto tinha conduta suspeita ou criminosa, isso endossa completamente a argumentação oficial de que houve legítima defesa. É comum entre policiais civis e militares a visão de que bandidos merecem morrer e de que a ação letal da polícia é justificável se o morto tiver tido, em algum momento de sua vida, envolvimento com práticas criminosas. Apesar de se conhecer a autoria do crime, não há indiciamento nem prisão em flagrante do autor, pois parte do princípio de que ele atuou legalmente, evitando-se, assim, possíveis sanções disciplinares. É interessante, por exemplo, observar que há, e não são poucos, casos em que um mesmo policial está rolado em 16, 20, 22 autos de resistência. Em outros países, eu poderia pegar o exemplo dos Estados Unidos, quando um policial participa de uma situação dessa e é obrigado, para se defender, a matar uma pessoa, um suspeito ou um criminoso que seja, ele é imediatamente afastado do serviço, ele tem apoio psicológico, né, porque supõe-se que ele passou por um trauma, por uma situação traumática, né, e, enfim, observa-se, né, um conjunto de apoios terapêuticos para ele, para que depois ele possa retornar ao serviço em melhores condições de saúde. Supõe-se, nos Estados Unidos, que ele só matou realmente porque não havia outro jeito, e que isso o traumatizou, que isso o deixou chocado. Né? É o que aconteceria, afinal, com qualquer um de nós. Nesse caso, o que ocorre é o contrário. Né? Supõe-se que o policial certamente está muito bem, ele não precisa de apoio psicológico nenhum e que ele pode continuar operando, né, e produzindo outros casos como esses que eu acabei de relatar. É evidentemente que a maior parte desses casos tende ao arquivamento, é a tendência natural, né, e, portanto, à homologação final da legitimação da morte. A pesquisa realizada por Luciane Rocha teve como um dos seus objetivos, e ela continua ocorrendo ainda, está em andamento, entender de que forma o ativismo das mães de vítimas de violência, sobretudo as mães que tiveram filhos e filhas mortos e mortas pelo então chamado auto de resistência, ajudam ou não na celeridade do fluxo de sistema de justiça criminal. O Ministério Público é citado pelas mães, pelas mulheres parentes da vítima, que fizeram parte da pesquisa,
o Ministério Público como peça fundamental no acesso à justiça, principalmente no que concerne à instauração do inquérito policial. Contudo, essas mulheres identificam falhas na atuação desta instituição que trazem prejuízos à celeridade do sistema, à aplicação de sentenças justas aos autores de autos de resistência e, principalmente, para evitar novos crimes. São eles as falhas. A morosidade no cumprimento de duas atribuições básicas do Ministério Público, principalmente exercer o controle externo da atividade policial e requisitar diligências investigatórias e a instauração de inquérito policial, indicados os fundamentos jurídicos de suas manifestações processuais. Além disso, o racismo e o classismo expressos em falas e atitudes que foram observadas em advogados do Estado. O primeiro problema é identificado como algo que poderia diminuir ou evitar os casos de auto de resistência. Segundo as mães de vítimas, o controle externo da atividade policial poderia identificar policiais que não estejam psicologicamente capazes de exercer a função ou que tenham intenções outras para além do controle da criminalidade, tais como extorsão, participação em milícias, pois muitos casos de autos de resistência acontecem quando o policial está exercendo atividade que ultrapassa as funções da diligência. Em adição, é fundamental que o Ministério Público exerça o acompanhamento e fiscalização dos inquéritos e outros procedimentos de investigação policiais. Isso evitaria que o corporativismo e a coerção entre policiais, civis e militares prejudiquem o andamento dos procedimentos. Outra questão referente à atuação do Ministério Público nas favelas do Rio é a não organização de diligências investigatórias. Em alguns casos, a simples ida ao local pelo promotor inviabilizaria o relatado pelo policial autor do auto de resistência. Finalmente, o racismo e o classismo são fatores levantados pelas mães de vítimas de violência como empecilhos à sua interação com o sistema de justiça criminal. Segundo elas, a Defensoria Pública e o Ministério Público são organismos que mais prestam assistência às suas demandas, mas, muitas vezes, suas vozes não são ouvidas e não há um esforço da parte dos promotores e defensores para se fazer entender, utilizando jargões jurídicos, sem a preocupação de popularizá-los para o entendimento dos familiares. Importante destacar ainda que os perfis, tanto das vítimas quanto dos familiares de vítimas de autos de resistência, são pobres, negros e com pouca escolaridade. O racismo institucional expresso na banalidade das mortes negras exercida por policiais civis e militares dentro das favelas e periferias do Rio continua em outras instâncias do Estado e precisa ser combatido a fim de termos uma sociedade mais justa. Tanto o andamento desse projeto, quanto os resultados alcançados pelo projeto anterior se beneficiariam muito da possibilidade de iniciarmos um projeto sobre os desaparecidos no Rio de Janeiro. Nós ainda temos a esperança de obter o apoio, a compreensão da Polícia do Rio de Janeiro nesse sentido, nessa direção. Mas, desde já, eu gostaria de sugerir, e isso vai ficar como uma sugestão desse seminário, que o Ministério Público crie, por exemplo, isso foi feito em Cali, na Colômbia, e tem dado ótimos resultados, que o Ministério Público crie um observatório em associação com pesquisadores dessa área, que podem ser e são geralmente pagos pelas próprias universidades a quem pertencem, portanto, não custaria nenhum tostão a mais, e que se faça algum tipo de consórcio, algum tipo de convênio entre instituições federais ou estaduais, de modo a que se possa acompanhar esses casos nesse observatório, reunindo o trabalho da polícia junto com o trabalho desses pesquisadores e o trabalho do Ministério Público para ajudar no esclarecimento desses casos, desses crimes. Eu tenho absoluta convicção que o monitoramento por universitários, ajudando a polícia e ajudando o Ministério Público no esclarecimento desses crimes, certamente traria uma mudança de qualidade significativa nos resultados que se poderiam obter. Eu tive acesso, conheci, visitei o trabalho conjunto que é realizado na Polícia de Cali, com apoio da universidade,
e os resultados têm sido extremamente positivos. É preciso aproximar mais os especialistas da área de segurança pública que atuam, seja nas universidades públicas, seja em outros centros de pesquisa, como o SESEC, da atividade do Ministério Público. Eu tenho certeza que isso produziria resultados de curto e médio prazo extremamente significativos. Com isso, eu encerro a minha apresentação. Muito obrigado.